Você ouve isso? São os passos do homem mais sinistro que já andará sobre a terra. E se você olhar de perto, se escutar com atenção, se estudar a palavra de Deus diligentemente, verá os sinais. O anticristo está vindo. O terreno está sendo preparado neste mundo. E é apenas uma questão de tempo, até que ele seja revelado. Mas antes de chegar a ele, deixe-me te contar que, ao longo da história, o mundo já viu muitos homens maus. Houve Caim, a primeira pessoa a cometer assassinato na terra, e sua vítima foi seu próprio sangue, seu irmão Abel. Depois houve Faraó, um homem cruel com um coração duro e teimoso. Faraó foi um homem que repetidamente se recusou a libertar os israelitas da escravidão, mesmo enquanto experimentava pragas sobrenaturais enviadas por Deus. Essas 10 pragas incluíram a água se transformando em sangue, uma infestação de rãs, uma infestação de piolhos e moscas, trevas cobrindo toda a terra, e a mais assustadora dessas pragas foi a do anjo da morte. Mas apesar de tudo isso, o coração de Faraó permaneceu mau e endurecido. E há também Judas, um homem sobre quem a Bíblia afirma explicitamente em Lucas 22:3 que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Satanás entrou em Judas, ele ficou possuído pelo diabo e traiu Jesus. No entanto, há um homem que ainda será revelado e que será muito mais mau do que qualquer vilão bíblico desde o livro de Gênesis. A Bíblia nos diz em Daniel 7:25 que ele falará contra o Altíssimo e oprimirá o seu povo santo, e tentará mudar os tempos estabelecidos e as leis. O povo santo será entregue em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O anticristo se oporá literalmente a Jesus Cristo de todas as formas. Se você acha que é difícil ser cristão agora, a perseguição que os cristãos verão quando o anticristo estiver no poder será inimaginável. Agora quero ler alguns versículos, e em seguida podemos mergulhar no significado deles. Apocalipse 13:1 começa dizendo: O dragão ficou à beira-mar e viu uma besta sair do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre seus chifres, e em cada cabeça um nome blasfemo. O dragão é o diabo, é Satanás. E sabemos disso porque em Apocalipse 20:2 a Bíblia diz claramente: Ele prendeu o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Voltando ao capítulo 13 de Apocalipse, o dragão ficou à beira-mar, e uma besta surgiu do mar. Muitos estudiosos bíblicos acreditam amplamente que essa besta é o anticristo. E aqui está o porquê. À medida que leio o capítulo 13, quero que você preste atenção ao poder e à habilidade que são dados a essa besta. Não vou focar tanto nos símbolos descritos no capítulo, mas quero que nos concentremos no que a Bíblia diz que essa besta fará no mundo. Os versículos 4-8 dizem: As pessoas adoraram o dragão porque ele tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta e perguntaram: Quem é como a besta? Quem pode fazer guerra contra ela? A besta recebeu uma boca para proferir palavras orgulhosas e blasfêmias, e para exercer sua autoridade por 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e caluniar seu nome, seu tabernáculo e os que vivem no céu. Ela recebeu poder para fazer guerra contra o povo santo de Deus e vencê-lo, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, aqui está o que podemos estabelecer a partir desta passagem. Haverá pessoas neste mundo que adorarão e idolatrarão o anticristo, porque ele sofrerá o que a Bíblia chama de ferida mortal. Muitos especulam e pensam que será uma tentativa de assassinato, mas seja o que for, parecerá fatal. Mas de alguma forma, o anticristo será curado, e isso levará muitos a ficarem maravilhados e a segui-lo. Continuando, o anticristo blasfemará abertamente contra Deus. Ele falará abertamente contra Jesus Cristo e buscará insultar o nome do Senhor. Pense nisso. O anticristo será o próprio diabo, mas como humano. Inicialmente ele pode ser um político, um estudioso,
um empresário rico. Independentemente de seu histórico, sua agenda será clara e sua posição será clara. Ele se oporá ao Evangelho de Jesus Cristo e buscará ser adorado. Ele receberá poder e autoridade na terra por 42 meses, que são 3 anos e meio. E durante esse tempo, ele terá poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Pense sobre isso por um momento. Se você tem poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, você deve estar em uma posição de autoridade global. Você deve estar em uma posição de influência e domínio completo, se for capaz de ter poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Agora, não nos é dito como esse poder será manifestado, se será por meio de força militar pura, algum tipo de regime ditatorial, ou simplesmente através das forças das trevas. Seja como for, a besta, o anticristo, terá uma enorme e maligna influência sobre o mundo. Quando o anticristo chegar ao poder e enganar as massas, as pessoas serão forçadas a tomar uma marca na mão ou na testa para poder comprar ou vender qualquer coisa. Esta marca significará lealdade ao anticristo, e aqueles que se recusarem a tomá-la serão incapazes de participar ou funcionar na sociedade. Imagine um mundo onde você não pode nem comprar um pão ou 1 litro de leite sem a marca da besta. Imagine estar completamente excluído da sociedade e sendo forçado a viver da terra apenas para sobreviver. Além disso, o cristianismo será proibido e os crentes enfrentarão perseguição e até a morte por causa de sua fé. A pressão para se curvar ao anticristo será intensa. Famílias serão destruídas à medida que entes queridos escolherem tomar a marca e se afastarem de Deus. Ouça como a Bíblia descreve os eventos que acontecerão nesse dia e tempo. Apocalipse 13, 14 a 17, diz: E com todos os milagres que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou todos os povos que pertencem a este mundo. Ele ordenou ao povo que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que tinha sido ferida mortalmente e em seguida voltou à vida. Então, foi-lhe permitido dar vida a esta estátua para que ela pudesse falar. Então, a estátua da besta ordenou que todos que se recusassem a adorá-la fossem mortos. Ele exigiu que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém poderia comprar ou vender qualquer coisa sem essa marca, que era ou o nome da besta ou o número que representava seu nome. Imagine um mundo onde você não pode orar ou adorar a Deus abertamente, sem medo de ser capturado e punido. Imagine ter que esconder sua fé e suas crenças, sem saber em quem confiar. Além disso, o fato de que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, todos precisarão de uma marca para comprar e vender, significa que haverá algum tipo de moeda mundial controlada pelo anticristo. Todas as transações financeiras serão monitoradas e controladas, e aqueles que se recusarem a se conformar serão incapazes de participar da sociedade. Seja qual for a marca, se for um pequeno chip eletrônico ou outra coisa, ela dominará o mundo e afetará a todos. Agora, embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o diabo já está em ação. A Bíblia nos diz que o espírito do anticristo já está em operação. Você pode perguntar: como? Bem, através de muitos falsos profetas, através de muitos ministérios que parecem bons e soam bem. Os pastores parecem verdadeiros, e os templos das igrejas são grandiosos, mas o evangelho que eles pregam é vazio. Não há convicção, não há arrependimento, não há Espírito Santo. Para entender melhor os falsos profetas, observe mais de perto a analogia dos lobos em pele de ovelha. Segundo os zoologistas e biólogos da vida selvagem, quando estudam o comportamento e as características dos lobos, eles descobriram que os lobos são predadores oportunistas. Eles comerão quando tiverem uma oportunidade. Também descobriram que os lobos tendem a atacar ovelhas fracas, doentes ou jovens, pois são mais fáceis de capturar e matar. E por fim, a presença de lobos em áreas com ovelhas
pode levar a perdas econômicas significativas para os criadores de ovelhas, pois as ovelhas mortas pelos lobos não podem ser vendidas para carne ou lã. Então, 3 coisas a serem notadas. Os lobos são predadores oportunistas. Lobos atacam os vulneráveis, os fracos e os jovens, e lobos trazem perdas. Agora, não é interessante que em Mateus 7:15 somos alertados contra os falsos profetas que parecem ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes? Em outras palavras, como filhos de Deus, somos advertidos a tomar cuidado com os falsos profetas que parecem bons e justos, mas na verdade são enganadores. Esses falsos profetas têm 3 características. Eles são predadores oportunistas que estão à procura de cristãos que lhes deem ouvidos ou um lugar à mesa. Lembre-se de que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. E eu acredito que isso se aplica porque o diabo e todos aqueles sob sua influência são predadores oportunistas. Eles estão apenas esperando a menor oportunidade, e eles entrarão na vida de alguém para causar estragos. Em segundo lugar, os falsos profetas visam os vulneráveis. Isso, acredito eu, é uma pessoa que está cansada e fraca por causa do que está passando na vida. Eles visam alguém que está frustrado ou à beira de desistir. E veja por esse ângulo. O diabo tentou Jesus depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, quando ele estava fisicamente mais fraco. Foi então que o diabo tentou Jesus. Veja Jó, depois de ele ter perdido tudo, sua família e sua riqueza. E quando você pensou que não poderia ficar pior para ele, o diabo finalmente atacou sua saúde e feriu Jó com feridas dolorosas da planta do pé até o topo da cabeça. Quando isso aconteceu, a esposa de Jó fez algo desprezível e o encorajou a fazer exatamente o que Satanás queria, que Jó amaldiçoasse Deus e morresse. Então você vê que o diabo adora atacar você no seu ponto mais baixo ou no seu momento de maior fraqueza, e esse é o modelo que todos os falsos profetas seguirão. Quando você estiver no seu ponto mais baixo e no seu momento de maior fraqueza, eles dirão coisas que agradarão aos seus ouvidos. Eles oferecerão uma palavra sem Jesus, sem arrependimento, mas apenas com o fator de bem-estar. Agora, a última coisa que os lobos fazem é trazer destruição e perda. E o que a Bíblia diz sobre isso? João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Onde quer que o diabo esteja, haverá destruição. Ele vem para roubar a alegria das pessoas, para roubar o tempo das pessoas, para que elas fiquem distraídas com tudo, menos com as coisas de Deus. E os falsos profetas usarão a mesma estratégia. Então você pode estar se perguntando: o que exatamente eu devo fazer para garantir que nunca serei enganado por falsos profetas? Como posso me manter protegido contra os lobos em pele de ovelha? Bem, a única maneira verdadeira de reconhecer a decepção pelo que ela é conhecer a pura verdade. E quem é essa verdade? O próprio Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Qualquer pessoa que diga o contrário está contradizendo a Bíblia e espalhando engano. Apocalipse 13:16-17 também forçou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a menos que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. 5 coisas que você precisa saber sobre a marca da besta. Número 1. Lealdade. Quando o anticristo for revelado ao mundo, ele imporá um sistema, uma lei onde será necessário tomar algum tipo de marca para participar da sociedade. Há uma linha de pensamento que sugere o seguinte: para realmente entendermos o que é a marca e o que ela significa, é preciso olhar para a história. É pensado que, em um determinado momento, Roma ordenou que todos os seus cidadãos jurassem lealdade a ela. Isso significava lealdade política e também lealdade religiosa. Ao jurar lealdade, você aceitava e se submetia às leis romanas, incluindo as leis religiosas da época. Ao fazer esse juramento, você estava prometendo sua lealdade a Roma.
Agora, com essa linha de pensamento, a marca da besta será um caso em que as pessoas jurarão lealdade ao anticristo. Elas tomarão a marca da besta, porque naquele tempo, provavelmente será uma lei imposta. Embora a mensagem seja que você precisa da marca para comprar ou vender, na verdade, você estará jurando sua lealdade ao anticristo. E aqui está a prova. Apocalipse 14, 9 a 10, diz: Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua indignação. Será atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Aqueles que possuem a marca se submeteram ao anticristo e, portanto, rejeitaram a Deus, o que, por sua vez, resultará em essas pessoas sentirem toda a força da ira de Deus. Número 2. A marca. Ninguém sabe exatamente em que forma será a marca da besta. No entanto, muitos especulam que pode vir na forma de um pequeno chip digital ou algo chamado de RFID, identificação por radiofrequência. Ambas as opções podem ser facilmente implantadas sob a pele. Apocalipse 13, 16 a 17, diz: Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a menos que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número que representa seu nome. Essa escritura indica que o anticristo estabelecerá algum tipo de sistema econômico mundial. E quando você olha para os avanços da tecnologia, moedas digitais, inteligência artificial e o aumento da globalização dos mercados mundiais, um sistema monetário mundial, ou moeda universal, parece ser a maneira mais provável pela qual veremos o anticristo impor seu domínio. Afinal, ele não pode controlar as compras e vendas de todo o mundo até que haja um mecanismo universal. Número 3. A perseguição. Os cristãos são avisados de que tempos difíceis virão quando o anticristo assumir o poder. Ele lhe dará duas escolhas: adorá-lo ou perder a vida. Apocalipse 13, 15 diz: Foi-lhe dado poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem pudesse falar e fazer com que todos os que se recusassem a adorá-la fossem mortos. Se você não adorar a besta, de acordo com a Bíblia, você perderá a vida. Efetivamente, o cristianismo será proibido. Qualquer crente ou pessoa que se recusar a se curvar ao anticristo enfrentará perseguição. Apocalipse 2:10 diz: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para testá-los, e vocês sofrerão tribulação por 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A pressão para se curvar ao anticristo será intensa. Famílias serão destruídas à medida que entes queridos escolham tomar a marca e se afastar de Deus. E pense sobre isso. Se você tomar a marca, você perde sua alma. Você rejeita Deus. Mas, se você não tomar a marca, será perseguido e não poderá comprar ou vender. Imagine a difícil posição em que alguns crentes estarão. Para alguns, isso significará que você não poderá colocar comida na mesa para sua família e agora terá de lidar com a fome e a inanição. Para outros, você não poderá trabalhar, não poderá receber um salário e, portanto, será incapaz de pagar sua casa e hipoteca, o que talvez o force a se esconder. Esses são apenas cenários hipotéticos, mas quero apenas pintar um quadro que mostre o quão difíceis serão as coisas para os crentes durante o tempo do anticristo. Número 4. O grande mal. Nesses dias, o mundo verá um grande mal como nunca antes. Aqui estão algumas das coisas que você verá durante o reinado do anticristo. Mateus 24, 15 a 16 diz: Portanto, quando virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Uma abominação é algo que causa desgosto ou ódio. É um grande pecado comumente digno de morte. E a desolação é um estado de completo vazio ou destruição. Quando Jesus disse isso,
Ele estava, de fato, nos alertando que alguém ou algum evento detestável estaria no templo algum dia. Quando esse horror ocorresse, os habitantes da Judéia deveriam buscar abrigo imediatamente. Além disso, haverá uma idolatria generalizada na terra. Haverá pessoas neste mundo que adorarão e idolatrarão o anticristo, porque ele sofrerá o que a Bíblia chama de uma ferida mortal, mas milagrosamente se recuperará. Além disso, o anticristo blasfemará abertamente contra Deus. Ele falará abertamente contra Jesus Cristo e buscará insultar o nome do Senhor. Quando se trata do coração das pessoas, segundo Timóteo 3, nos diz que as pessoas serão corruptas e se afastarão de Deus. Haverá pessoas que terão uma aparência de piedade, mas não terão o poder de Deus operando em suas vidas. Quando você lê 2 Timóteo 3 e passa pela lista de como as pessoas na sociedade serão, a Bíblia diz que as pessoas serão amantes de si mesmas, o que significa que as pessoas serão narcisistas e focadas em si mesmas. A partir disso, podemos ver que haverá um grande mal nos últimos dias, especialmente quando o anticristo estiver no poder. A quinta e última coisa que você precisa saber é que, quando o anticristo for revelado, o fim estará próximo, e a gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo estará mais perto do que nunca. O anticristo será revelado quando o período da tribulação começar. O período da tribulação será os últimos 7 anos da história humana. Este período será dividido em 2. A primeira metade será chamada de período da tribulação, que durará 3 anos e meio. A segunda metade será chamada de grande tribulação, que também durará 3 anos e meio. Esses 7 anos serão o reinado do anticristo, mas tudo terminará na batalha do Armagedom. A Bíblia nos diz que espíritos demoníacos reunirão todos os governantes e seus exércitos em um lugar chamado Armagedom, em hebraico. João, então, nos descreve as cenas que ele viu em Apocalipse 19. Então vi o céu aberto, e um cavalo branco estava ali. Seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, pois ele julga com justiça e faz guerra com retidão. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Um nome estava escrito nele, que ninguém entendia, exceto ele mesmo. Ele vestia um manto embebido em sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos com o mais puro linho branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com uma vara de ferro, e ele pisará o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa estava escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa será a volta triunfante de Jesus Cristo. Quando ele retornar, trará julgamento contra toda a maldade no mundo. O cavalo branco que Jesus monta simboliza o poder santo e puro que ele tem para vencer o mal com o bem. Quando Jesus retornar, ele não estará sozinho. Ele terá os exércitos dos céus com ele, compostos por anjos liderados pelo arcanjo Miguel e pelos santos. Ele veio à terra pela primeira vez como o Cordeiro de Deus e se sacrificou na cruz para que fôssemos salvos. Mas, quando ele voltar, será como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus voltar, ele esmagará o anticristo e todos os seus seguidores. Ele esmagará cada espírito demoníaco e tudo o que se opõe a ele. A Bíblia nos diz em Apocalipse 19, 19 a 21, Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que havia realizado milagres em nome da besta. Esses milagres haviam enganado todos os que aceitaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Toda a tropa foi morta pela espada afiada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes dos mortos. Por um momento, gostaria de mergulhar nas palavras proféticas do livro de Apocalipse e explorar as imagens que ele apresenta sobre o governo do Anticristo. Como crentes, é crucial que entendamos esses ensinamentos para nos protegermos contra o engano
e permanecermos firmes em nossa fé. Em Apocalipse 13, 11 a 12, encontramos uma descrição vívida da ascensão do anticristo ao poder. Fala de uma besta surgindo da terra, com chifres como os de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Esta linguagem figurativa simboliza a natureza enganadora do anticristo. À primeira vista, sua aparência pode parecer inofensiva, semelhante a um cordeiro gentil. No entanto, as palavras que saem de sua boca estão cheias do espírito venenoso do dragão, que é Satanás em si. Uma das maneiras pelas quais o anticristo exercerá controle será através do estabelecimento de uma religião mundial. O mundo será enganado e, em alguns casos, forçado a se curvar e adorar o anticristo como se ele fosse um salvador. Além disso, as Escrituras indicam que o anticristo estabelecerá um sistema monetário mundial. Esse sistema imporá sua autoridade sobre todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, independentemente de seu status social ou riqueza. Será necessário tomar uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Esta marca será um símbolo de lealdade ao reinado do anticristo, um sinal de submissão à sua autoridade. Este é um pensamento preocupante. O sistema monetário mundial representa o desejo do anticristo de controlar todos os aspectos da vida humana, até mesmo nossas necessidades básicas. Mas que sejamos encorajados, pois Deus nos advertiu sobre esses eventos com antecedência. Ele nos deu a sua palavra para nos equipar com discernimento e sabedoria. A palavra de Deus nos contou tudo isso para que sempre sejamos encontrados vivendo na verdade que está na Bíblia. Porque quando você conhece a verdade e a luz que está na palavra de Deus, você não pode ser enganado pelo anticristo ou pelo espírito do anticristo, que, de acordo com a Bíblia, já está em operação no mundo hoje. Portanto, devemos permanecer firmes em nossa fé, recusando-nos a comprometer nossa devoção a Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e perseguições. Precisamos ser vigilantes e discernentes. 1 João 4, 3 a 4 diz: Mas se alguém afirma ser profeta e não reconhece a verdade a respeito de Jesus, essa pessoa não é de Deus. Tal pessoa tem o espírito do anticristo, que vocês ouviram que vem ao mundo, e de fato já está aqui. Mas vocês pertencem a Deus, meus queridos filhos. Vocês já venceram essas pessoas, porque o espírito que vive em vocês é maior do que o espírito que vive no mundo. O espírito do anticristo já está aqui neste mundo. É um espírito que mente e engana, o que explica por que, em nossos dias, o mundo chama o mal de bem e o bem de mal. Este é o espírito do anticristo em operação. Mas deixe-me lembrá-lo de que temos a verdade ao nosso lado. Devemos nos apegar a Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que deu sua vida por nossa salvação. Ao nos imergirmos em sua palavra e em oração, seremos fortalecidos contra os enganos do anticristo. Que possamos permanecer fiéis até o fim, sabendo que nossa vitória final está somente em Cristo. A Bíblia está nos chamando a acordar. O Senhor quer que despertemos para o fato de que existe um céu e um inferno. Há um dia de julgamento. Se alguém estiver dirigindo e adormecer, ou se sua atenção se desviar, poderá muito bem perder alguns dos sinais de trânsito que lhe dizem para onde ir. Bem, Deus deu a nós, seus filhos, muitos sinais para ficarmos atentos. A palavra de Deus está cheia de sinais que nos avisam que o tempo está acabando. Este mundo não durará para sempre, e isso é uma boa notícia. Eu não sei sobre você, mas o céu, pelo que li a respeito, parece ser um lugar muito melhor. Não haverá mais lágrimas, nem mais tristeza, apenas alegria, apenas paz. Estar na presença do Senhor por toda a eternidade, estar longe das doenças e desastres naturais deste mundo. Hebreus 3:12 diz: Cuidem, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Este é um alerta sério, porque Paulo está nos dizendo que precisamos cuidar para que nenhum de nós tenha um coração ímpio e incrédulo, um coração que se recusa a confiar e depender do Senhor, um coração que se afasta do Deus vivo. E deixe-me mostrar a você
Por que a incredulidade é tão prejudicial para um cristão? Em Mateus 13, quando Jesus foi à sua cidade natal, ele começou a ensinar as pessoas na sinagoga, e o versículo 58 diz: "E ele não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles." Pense nisso. Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade. Jesus não realizou grandes obras por causa da falta de fé. Portanto, meus amigos, vocês veem por que Paulo nos adverte contra ter um coração incrédulo? Quando você tem um coração cheio de incredulidade, você nega o poder de Deus, nega a glória de Deus, nega ao Senhor tudo o que Ele é. Então, seja advertido, povo de Deus. Cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Agora, para o próximo alerta, preciso dar um pouco de contexto antes de continuar. Os filhos de Israel foram libertados do cativeiro e da escravidão. Eles viram milagres incríveis de Deus. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. O Senhor foi adiante deles de dia em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite em uma coluna de fogo para lhes dar luz. Eles foram alimentados com maná do céu, mas, apesar de verem a poderosa mão de Deus, os filhos de Israel se rebelaram, murmuraram e se queixaram contra Deus. E Paulo, no Novo Testamento, nos adverte em Hebreus 3, 15 a 17. Como se diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação." Quem foram os que ouviram e provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito sob Moisés? E com quem ele se irritou durante 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? O alerta aqui é que não devemos endurecer nossos corações. Não sejamos frios e insensíveis à voz de Deus. Em meio a todo o caos e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda está nos chamando. O Espírito do Senhor está batendo em nossos corações. Um coração endurecido significa insensibilidade à beleza e glória de Deus. Isso significa perseguir nossos próprios desejos, em vez das coisas de Deus. Mas felizmente, em sua misericórdia, Deus oferece a oportunidade de mudar nossos corações. Ele pode transformar nossos corações. O terceiro alerta que acredito que devemos estar cientes pode ser encontrado em Hebreus 2, 1 que diz: "Por isso é necessário que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos." Agora, eu acredito que a tradução amplificada explica ainda melhor este versículo, pois diz: "Por esta razão, isto é, por causa da revelação final de Deus em seu Filho Jesus, e por causa da superioridade de Jesus em relação aos anjos, devemos prestar muito mais atenção do que nunca às coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos do caminho da verdade." Em essência, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que devemos ser cuidadosos para não nos afastarmos da verdade que é Jesus Cristo. Devemos tomar cuidado para não nos afastarmos da verdade do Evangelho, porque neste mundo você encontrará pessoas que lhe darão sua própria versão diluída do Evangelho. Pessoas que pregarão um Evangelho que não requer arrependimento, nem compromisso, nem negar a si mesmo, mas em vez disso, um Evangelho que agrada aos ouvidos. Ele soa bem, faz você se sentir bem, mas não tem o poder de transformá-lo ou desafiá-lo. É isso que devemos ter cuidado para evitar. Não nos afastemos da verdade do Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo vai desafiar e convencer você. Ele levará a uma mudança em seus hábitos pecaminosos e fará com que você se arrependa. E é isso que devemos fazer, santos. Devemos nos arrepender e nos afastar do pecado. Desde o momento em que somos salvos, desde o momento em que decidimos seguir Jesus, o inferno e o diabo ficam furiosos. O inferno e todos os seus demônios ficam alarmados, sacudidos pela perspectiva de outro homem ou mulher, capacitados pelo Espírito Santo. O diabo estremece ao pensar em um crente que encontrou alegria e força em Jesus. E eu quero que você não perca isso. Uma alma salva é celebrada no céu, mas essa mesma alma intimida o diabo. Uma alma salva é recebida e aplaudida no céu, mas igualmente, uma alma salva se torna um alvo para o inimigo. Não porque seja fraca, e não porque não tenha força,
mas se torna um alvo por causa do potencial que Deus colocou dentro dela. O diabo sabe que você pode ser um Moisés em potencial, ou um Elias, ou um guerreiro como Josué, e isso faz de você um alvo. Mas isso não deve ser motivo de medo. Deve ser apenas um lembrete para permanecermos vigilantes. Quando você é salvo, o diabo faz de sua missão tentar trazê-lo de volta ao mundo por qualquer meio necessário. Ele faz tudo o que pode para desencorajar você ou fazer você perder sua salvação. É por isso que você precisa lutar para permanecer salvo, porque temos um inimigo que quer nos destruir, um inimigo que é chamado de acusador dos irmãos. Ele preferiria que você estivesse perdido, vivendo uma vida de pecado. E se você decidir voluntariamente tomar uma posição e vestir toda a armadura de Deus, é então que você entra no reino da guerra.